Pessoal, a gente irá falar um pouco sobre direito administrativo, administração pública indireta e uma das empresas estatais, que é a empresa pública. Trazer algumas informações sobre as empresas públicas, sabendo que empresas estatais é o gênero que tem por espécies as empresas públicas e as sociedades de economia mista, ok? A gente observa que as empresas públicas ela é de direito privado, por mais que o nome seja empresas públicas, ela é de direito privado, certo? Por quê? Porque o fim sempre é um fim público, sempre a administração pública, tanto direta e indireta, busca o bem comum da população, o bem público, certo? Por mais que ela seja regida por regime de direito privado. Então, consequentemente, os seus servidores serão seletistas. Isso é uma informação muito interessante, porque algumas pessoas acham porque se faz concurso para uma empresa pública, acha que serão estatutários. Porém, isso é um engano. Acabo de falar aqui para vocês que os servidores são seletistas. Então, o porquê então se faz concurso para a empresa pública se são seletistas? Porque por mais que essas empresas estatais elas sejam de direito privado, consequentemente seus servidores sejam seletistas, mas é necessário haver concurso, é porque as empresas estatais, assim como os demais entes da administração pública indireta e da administração pública direta, devem obedecer os princípios constitucionais que regem o ordenamento público, certo? Então, por conta da vinculação aos princípios, se faz necessário ter concurso para as empresas estatais, como também outras séries de requisitos, como na questão de contratar, ter que ter licitação, etc. Outra informação importante também das empresas públicas, que elas podem ser constituídas sobre qualquer forma societária, inclusive SA. As sociedades de economia mista elas só podem ser constituídas sobre a forma societária de SA. Já as empresas públicas não, pode ser sobre SA, sobre a limitada e etc. Cabe ressaltar também que as empresas públicas, o seu capital tem que ser 100% público. Isso não quer dizer que todo capital tem que ser oriundo das empresas públicas. Não é isso que a legislação traz. A legislação nos informa que tem que ser pública, ou seja, é possível que exista uma empresa pública, por exemplo, os Correios e Telégrafos é uma empresa pública, mas é possível que na sua composição, na sua constituição, no caso da sua resolução, né, do seu termo constituinte, existe a capital de uma autarquia federal, por exemplo. Pode isso? Sim, pode. O que é importante é que seja capital público. Não pode, um exemplo, um banco privado querer comprar ações de empresa pública. Não pode, certo? Porque o capital tem que ser 100% público. Então, quer dizer então que uma empresa pública ela pode ser constituída por várias pessoas jurídicas, sendo pública, sim. Ela pode ser constituída por várias pessoas. Nada impede. Porém, cumpre ressaltar que a empresa pública ela tem que ter a maioria votante, certo, em seu conselho. Quer dizer o quê? Na prática, é como se fosse que ela tivesse 51% das ações, em termos genéricos, para ficar fácil a explicação. É como se ela tivesse 51% de ações de mando, ou seja, por mais que ela possa ser constituída por outros capitais de entidades públicas, como uma autarquia, as fundações autárquicas ou um ente federativo, como a União, Estado, Município, DF, mas ela tem que ter a maioria votante em seu conselho, certo? Ou seja, ela tem que ter autonomia para que ela possa reger, de fato, a si própria, no caso, a própria empresa pública. Então isso é uma informação muito importante. E quando a gente se depara na questão de empresa pública federal, a gente observa que tanto as ações no polo ativo quanto no polo passivo, elas serão levadas para a Justiça Federal, certo? As empresas públicas têm esta prerrogativa.
Sociedade de economia mista é levada para a justiça estadual, mas empresa pública é na justiça federal que deve se pleitear, no caso das empresas públicas federais. Correto? Então, essa é uma informação também interessante que cumpre ressaltar, lembrando que quando se trata de um servidor que vai pleitear uma ação contra uma empresa pública, ele não deve pleitear junto à Justiça Federal, e sim junto à Justiça do Trabalho, que é uma justiça especializada. Mesmo caso pode acontecer se o fato, a reclamação for na seara eleitoral, tem que ir para a Justiça Eleitoral porque a Justiça é especializada. Mas cabe ressaltar também que tanto a Justiça do Trabalho quanto a Justiça Eleitoral são justiças federais também. Em termos gerais, são federais também. Então, essa é outra observação que a gente deve ter sobre as empresas públicas. O STF ele já decidiu que os Correios, por mais que seja empresa pública, mas regime privado no caso, empresa pública, regime privado, né? Porque empresa pública ele tem prerrogativas de fazenda pública. Isso quer dizer o quê? Que as empresas públicas elas estão mais ou menos em comparações genéricas no mesmo patamar de empresas privadas. Porém, cumpre ressaltar que os Correios têm uma exceção que foi abordada pelo Supremo Tribunal Federal, que diz que eles têm a capacidade postulatória de fazenda pública, entendeu? Ou seja, prazo em dobro, todas as regalias que as autarquias e os entes federativos têm, que a União, Estado, DF, município, os Correios têm. Mas isso é uma exceção. A regra é que as empresas estatais, no caso, Sociedade de Economia Mista e empresa pública, elas se equiparam, em termos genéricos, às empresas privadas. Isto não quer dizer que elas não possam ter algum benefício. Sim, terão algum benefício. Porém, esses benefícios poderão também ser estendidos a empresas privadas comuns. Em termos simples, as empresas públicas e sociedades de economia mistas podem ter benefícios, porém esses benefícios também têm que ser um direito das demais empresas privadas. Eu não estou dizendo que as empresas privadas também têm que ser obrigatórias a receber esse direito, porque alguns direitos têm que ser cumpridos alguns requisitos, mas tem que ser extensivos às empresas privadas também. Um exemplo aqui de empresa pública que eu já citei foi os Correios, que eles têm capacidade postulatória de fazenda pública, que é uma exceção, mas a regra não é isso. Então, por causa da questão dos princípios que regem a administração pública, tanto os expressos quanto os implícitos, né? Tem o LIMP, né? Que é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A gente fala que as empresas estatais elas são empresas de regime híbrido também, por conta de que ela se vincula nessa questão principiológica ao direito público, igualmente as autarquias e as administrações e os entes da administração pública direta, mas são regidas por direito privado. Não tem certas regalias que esses entes têm, que é entes de regime de direito público. Então, por isso que também é chamada de entidades de regime híbrido. Tem essa observação também. Então, esta é uma dica, umas dicas que eu venho trazer para vocês sobre empresas públicas, no caso sobre empresas estatais, né, que em sua espécie tem sociedade de economia mista e empresa pública. Então, em outros vídeos a gente vai trazer outras dicas sobre a administração pública indireta e pode ser fundações, autarquia ou até mesmo a sociedade de economia mista, que precisa de alguns detalhes também.